Bom dia, pessoal. Professor Marlon, tudo bem? Bom, nessa questão que eu coloquei para vocês sobre um professor fazer um levantamento na turma, ele percebeu que a quantidade de alunos respeitava a seguinte idade, ó. 5 alunos tinham 16 anos, tá? Então, idade e frequência absoluta. Por que eu fiz a tabela? Fica mais fácil para a gente trabalhar com essa ideia de organização de dados, tá bom? Fica mais fácil da gente visualizar. Então, se eu tenho 5 alunos, frequência absoluta, com 16 anos, tá? Eu tenho 16 alunos com 15 anos, tá? 10 alunos com 14 anos, 9 alunos com 18 anos e 10 alunos com 17 anos, tá certo? Vou pedir para vocês calcularem a média das idades, a mediana das idades e a idade modal dos alunos. Pessoal, esse problema ele começa a envolver a questão de média ponderada. Como é que eu sei que eu vou estar trabalhando com a ponderada? Sempre que tiver uma frequência ou um peso, né, uma nota com peso 5, tá? Uma nota com peso 3. Então, a gente vai estar lidando com a média ponderada, tá? Qual é a frequência aqui? A frequência que se repete. Então, eu tenho 5 alunos com 16 anos. Eu tenho 16 alunos com 15 anos. Então, é como se eu tivesse assim, ó. Uma sequência com 16, 16, 16, 16, 16, tá bom? Então eu tenho 5 alunos com 16. Então, em vez de eu fazer assim, pessoal, colocar aqui, ó, 16 mais 16 mais 16 mais 16 e sair colocando, imagina, 16 vezes o número 15. Então ia dar uma sequência enorme aqui para trás aqui, ó. Depois mais 10 vezes o número 14, mais uma quantidade enorme de números. Então ia ter que dividir tudo isso pela quantidade que esse valor se repete, não é isso? A gente vai sempre trabalhar com média dessa forma. Se eu perguntar qual é a média aqui, vocês vão fazer 16 mais 16 mais 16 mais 16 mais 16 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, que é a quantidade que ele se repete. Então o que a gente faz aqui? Multiplica pela quantidade que esse valor está se repetindo, então 16 vezes 5, dividido pela quantidade que ele se repete, dividido por 5. 16 vezes 15. Espera aí que aqui está errado. Não, está certo, tá? 16 é a quantidade. Então a gente vai, ó, a gente tem 16 vezes o número 15. Então a gente vai dividir por 16. A gente tem 10 vezes o número 14 aqui, ó. Tá? Só que eu coloquei ele de forma resumida, para a gente trabalhar com a média ponderada. Então a gente vai fazer 14 vezes 10 e vai dividir também pela quantidade que ele está se repetindo. Resumindo, pessoal, vocês vão colocar o valor vezes a quantidade que ele se repete. O valor vezes a quantidade que ele se repete. Dividido pela quantidade de valores. Aqui eu tenho 5, 16. Aqui eu tenho 16 valores se repetindo, 16 vezes se repetindo o número 15, 10 vezes se repetindo 14, 9 vezes repetindo a idade de 18 anos. Então eu vou pegar e dividir por essa quantidade total que representa os meus alunos. Fiz aqui a soma, tá? 5 alunos com 16 anos, 16 alunos com 15 anos. E aqui embaixo dividir pela quantidade total de alunos. 16 alunos, 5 alunos, 9 alunos, 10 alunos e 10 alunos. Aqui em cima, se vocês fizerem, vai dar 792. E aqui embaixo vai dar 50. Então a minha média ponderada, quando a gente tem aqui, ó, média aritmética ponderada, a gente representa pelo um M grande e um Pzinho pequeno. A média ponderada vai ser 792 dividido por 50, que dá 15,84, tá bom? A mediana, gente, como é que a gente vai calcular ela? Vocês podem chegar aqui e ver qual é o valor que está no meio. Como é que vocês vão fazer isso? Organizando essa tabela aqui. Eu vou fazer em outros vídeos separados a mediana e a idade modal para não ficar muito grande para vocês. Tá bom? Porque senão fica um pouco complexo para mim upar aqui, que a internet é meio lenta.